Seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino como realizar as tarefas com tranquilidade, fazer sobrar tempo para você mesma na TPM, criando uma rotina alinhada às variações do ciclo menstrual. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Felan, eu sou especialista em produtividade feminina e hoje eu vou falar sobre como se manter produtiva na TPM sem ter que fingir aí que nada está acontecendo. Primeiro eu quero começar então essa live de hoje explicando o que é ser produtiva, né? Já que eu tô te falando que eu vou te contar como você ser produtiva na TPM, primeiro a gente precisa alinhar o que é ser produtivo, o que eu entendo por ser produtivo para a gente poder estar falando a mesma língua, beleza? Então, ó, ser produtiva não tem nada a ver com você ficar realizando tarefas, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que, não, eu só me sinto produtiva quando eu estou fazendo muita coisa. Ser produtiva não é isso, tá? Ser produtiva é você estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, ou seja, o foco está no caminho e não no resultado. Então, é você saber onde você quer chegar e você estar caminhando nessa direção, tá? Então, ser produtivo é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando os seus tempos internos. Então, é muito importante para a gente, principalmente, né, para nós mulheres, respeitar essas variações ao longo do ciclo menstrual para que a gente consiga ser realmente uma mulher produtiva, consiga realizar as atividades com mais tranquilidade, consiga realizar as atividades de forma mais rápida, de forma mais eficaz, aproveitando aí as energias de cada uma das fases do ciclo menstrual, tá? E a terceira parte desse conceito é sem deixar o que é importante pelo caminho, né? Então, ter clareza do que é importante para você e não deixar isso pelo caminho aí, beleza? Então, ser produtiva é isso. É você estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Beleza? Então, ó, já sabemos que não tem nada a ver com você ficar realizando um monte de tarefa ao mesmo tempo, tá? Isso não é sinônimo de produtividade, isso é sinônimo de ser ocupada, né? Fazer muitas coisas é sinônimo de ser ocupada, mas não necessariamente produtiva. Beleza? Muito importante deixar isso claro, porque teve um comentário num dos anúncios que a moça falou assim: pronto, agora eu já estou até já estou até atriz, né, imitando ela. Ela, pronto, agora eu tenho que ser produtiva quando eu estou sangrando, quando eu estou com dor nas costas e com variação hormonal. E, na verdade, a minha proposta aqui não é que você desrespeite esse momento, pelo contrário. Não é você fingir que nada está acontecendo, né? Por isso que o tema dessa live é como ser produtiva na TPM sem precisar fingir que nada está acontecendo, né? Inclusive, isso foi uma resposta de uma das meninas numa pesquisa que eu fiz, né? Ela falou assim: minha maior dificuldade é eu continuar fazendo as coisas e fingir que nada está acontecendo. Você não precisa fingir, né? Existem formas de você aproveitar das suas energias naturais e ser mais produtiva ainda, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, beleza? Então, não confunda. Eu entendo que quando a pessoa chega para mim e fala assim, tá, agora eu tenho que ser produtiva quando eu estou sangrando, ela provavelmente está associando produtividade a realizar muitas tarefas. E como a fase pré-menstrual e menstrual costumam ser fases do ciclo que a gente não tem tanta disposição para realizar tarefas, aí as mulheres começam a se sentir o quê? Improdutivas, né? Porque não está conseguindo fazer as coisas que precisa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e a minha proposta está longe disso. Longe de você ter que se forçar a fazer as coisas nesses momentos de baixa do ciclo. Então, por que é importante falar sobre ser produtiva na TPM, né? Especificamente, ser produtiva na TPM. Primeiro, essa é realmente a fase do ciclo que a grande maioria das mulheres tem dificuldade
de realizar as atividades que precisa, né? Por uma série de fatores distintos. Muitas mulheres têm muitos sintomas físicos, né, durante a fase pré-menstrual, e realmente, né, quando a gente está sentindo dor, não dá, né? Não tem muita vontade de pensar, nem muita vontade de estar fazendo as coisas, né? Não tem como. Então, é realmente uma fase que a grande maioria das mulheres tem dificuldade de manter a consistência. Eu posso falar para vocês que, de todas as pesquisas que eu já fiz, né, desses eventos que eu faço, 90% das mulheres afirmam que sofrem para realizar as tarefas na TPM, ou não sofre muito, né? Ou até consegue realizar, mas sofre um pouco. Então, de alguma forma, tem dificuldade de realizar as tarefas durante a fase pré-menstrual. Então, o que eu mais recebo de reclamação são mulheres dizendo: eu fico muito improdutiva na TPM, eu não consigo fazer minhas coisas na TPM. Então, por ser uma questão grande, para um número muito grande de mulheres, é importante que a gente fale sobre isso aqui, né? Afinal, a gente está falando sobre produtividade cíclica, produtividade e ciclo menstrual. Não tem melhor lugar para a gente falar sobre isso do que aqui, beleza? Então, um dos motivos é esse, tá? Só para dar mais alguns exemplos, né? É muito comum, quando a gente vai entrando na fase pré-menstrual, a gente entra num processo de interiorização, a gente começa a olhar mais para dentro. E olhar para dentro nunca é fácil, né? É mais fácil a gente estar olhando para as coisas que estão acontecendo, focado nos nossos projetos, focado no trabalho. Tem semana aqui que eu estou tão focada no trabalho, tanta coisa para fazer, que não dá tempo nem de pensar, né? Mas a TPM não deixa isso passar, né? Então, quando chega a TPM, muitas informações que estavam no nosso subconsciente chegam à nossa consciência. Ela é uma fase bastante ativa do ciclo, né? Então, tudo aquilo que te deixa irritada, que te deixa frustrada, que você quer matar Deus e o mundo, né? São mensagens importantes, tá? Para escutar essas mensagens. A TPM traz mensagens poderosas sobre o que você precisa mudar na sua vida ou em você mesma, tá? Não quer dizer que você vai usar esse momento para tomar decisão, né? No impulso ali da raiva, né? Da vontade da mudança acontecer. Não quer dizer isso, tá? Inclusive, eu não indico que você faça isso. Mas é muito importante que você, pare para escutar essas mensagens. Anote. Eu anoto. Eu tenho um caderninho mesmo que eu anoto tudo que vem de pensamento durante a TPM, vai para esse caderninho, para num outro momento do ciclo eu poder pegar isso aí e avaliar. Beleza, tá, isso aqui não está muito legal, eu preciso mudar. O que eu posso fazer para mudar isso? Posso fazer algo agora, de imediato? Ou precisa de um tempo, né? Porque algumas coisas precisam de um tempo para a mudança acontecer, né? Eu, por exemplo, fiz uma mudança de carreira e precisei de bastante tempo para essa mudança acontecer. Mas eu só fiz porque eu estava consciente das minhas insatisfações antes de qualquer coisa. Então, a fase pré-menstrual, ela é sua amiga. Ela te traz esse monte de mensagem para te trazer o quê? Direcionamento, para você saber o que está legal e o que não está. Né? E é uma fase também que o nosso crítico interior aflora. E o crítico, ele olha para onde? Ele olha para o que não está funcionando, né? Ele olha para o que não está funcionando. Então, assim, é muito comum mesmo, as mulheres sentirem tristeza durante a fase pré-menstrual, desânimo, né? A tristeza vem muito desse lugar da gente se conectar com esses pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre as coisas que não estão funcionando na nossa vida. Então, quando a gente se conecta com esses pensamentos, a gente sente a tristeza, né? Lembra sempre que o sentimento, ele é um guia. Tudo que você sente está ali para te mostrar se o pensamento que você está praticando naquele momento está alinhado com o que você quer ou não. Tá? Então, é muito comum as mulheres sentirem isso durante a fase pré-menstrual. E aí, sente essa tristeza, né? Umas falam assim, é uma depressão que chega. Uma moça falou assim, uma depressão que chega. Acho que foi ontem, antes de ontem, que ela comentou isso.
Então, é normal. E o desânimo também, por quê? Porque esse é o momento do ciclo que aumenta o nível de progesterona, né? E o progesterona é um hormônio naturalmente sedativo, tá? Então, é normal a gente sentir mais sono, menos disposição, às vezes a memória fica confusa ali, né? Durante a fase pré-menstrual. Então, isso é normal. Agora, o que você tem que ficar atenta? Se esse estado de tristeza, de depressão, de ansiedade, de desânimo, ele permanece ao longo do ciclo inteiro, aí você precisa olhar para isso, né, com mais cuidado, porque aí pode ser que você esteja passando por um quadro mesmo, né, de uma doença, e precisa ter o acompanhamento de um profissional. Mas, assim, isso acontecer durante a fase pré-menstrual é comum, não vou dizer nem que é normal, é comum. Muitas mulheres passam por isso porque elas ainda se conectam muito com esses pensamentos. Então, esse é um dos motivos, né? Um dos motivos para a gente da importância da gente falar sobre ser produtiva na TPM, beleza? Um outro motivo é que a TPM costuma ser a maior fase do ciclo, né? Teve uma outra moça que comentou assim: eu só tenho 15 dias de paz, o resto é TPM, né? E realmente a gente tem essa sensação, porque ela é realmente uma fase maior do ciclo. A gente fica mais dias na TPM. Não quer dizer que ela seja o tempo inteiro igual. Às vezes ela é mais amena no início, mais puxada no final. A minha, pelo menos, é assim, né? O início da TPM é mais tranquilo, mas quando chega ali no final, perto dos dias aí da menstruação chegar, ela fica bem mais forte. Então, assim, poxa, se eu não aprendo a ser produtiva nessa fase, lascou, né? Que aí é igual a menina falou, eu não faço nada. E aí só tenho 15 dias ali de paz, né? Então, não dá. A gente tem que olhar para isso, tá? Então, esses são dois motivos, assim, que eu enxergo da importância da gente falar sobre ser produtiva na TPM. Lembrando o conceito de produtividade que eu trouxe aqui no início da live, tá? Não esquece ele é muito importante. E aí, como é que faz agora, né? Como é que eu faço para ser produtiva na TPM? Eu trouxe aqui 3 opções para você hoje, que você pode, na verdade, de habilidades dessa fase que você pode começar a usufruir para aumentar a sua produtividade, tá? E a primeira delas é você trabalhar com qualquer tipo de atividade que tenha a ver com criatividade, tá? Por quê? Porque essa costuma ser uma fase do ciclo bastante criativa, né? Como eu falei, ela é uma fase ativa, é muita coisa acontecendo aqui dentro, ó, muitos pensamentos, muitas coisas acontecendo, tá? Então, é o momento que as ideias pipocam mesmo. Eu já perdi as contas de ideias novas assim que eu tive na TPM, às vezes de nascer letra quase completa assim de música durante a fase pré-menstrual, né? É impressionante. Eu enxergo como 2 motivos para isso acontecer, né? Um é por ser naturalmente uma fase ativa do ciclo, e outra é por ser, como é uma fase que começa esse processo de interiorização, né? Então, essa conexão com esse divino, ou com o que quer que você acredite, né? Ou com essa energia, ou com isso que rege aí o campo das ideias, está muito mais forte nesse momento, né? Então, é normal, é comum que essa seja uma fase bastante criativa do ciclo, pelo menos para a grande maioria das mulheres, tá? Lembra sempre que não tem resposta pronta e não tem regra, mas para a grande maioria das mulheres é uma fase criativa do ciclo. Então, assim, use e abusa disso, tá? Use e abusa disso. Você pode usar isso para fazer atividades mesmo criativas do ponto de vista convencional, né? Tipo, tocar um instrumento, tipo, né, compor uma música no meu caso, tipo desenhar, tipo escrever, qualquer tipo de atividade que você goste aí, né, que trabalhe com a sua criatividade, é um bom momento de você explorar. Mas teve uma live dessa que eu estava dando o exemplo das mães que falam assim, né, que enfim, tem filho pequeno, não tem tempo de parar, né, na fase pré-menstrual, porque a gente fala muito sobre diminuir o ritmo na fase pré-menstrual. E assim,
respeitar o seu ciclo, respeitar a sua fase pré-menstrual, não significa necessariamente parar, tá? Uma possibilidade, por exemplo, é você fazer uma atividade mais criativa com os seus filhos, né? Tá ali, eles vão adorar, inclusive. Você vai estar mais presente, vai estar ali se divertindo com eles, tá? Então, não quer dizer que você vai parar e ficar sentada lá, deitada, esperando a vida acontecer. Às vezes tem dia que né? Tem dia que a gente precisa disso, mas não necessariamente, tá? Ser produtiva na TPM, aproveitar das habilidades naturais dessa fase, não significa necessariamente parar tudo, tá bom? Então, uma das formas é você usar a criatividade nesse sentido mais senso comum, né? Que tem a ver com atividades criativas mesmo, que usem aí da criatividade, estou sendo repetitiva, né? Criatividade. Pode ser, por exemplo, para você buscar soluções criativas de problemas, né? Isso é uma forma de você usar a sua criatividade mesmo. Então, tem até um exercício que eu aprendi lá no livro da Miranda Gray, eu acho que foi no Optimized Woman, que ela dizia assim: experimenta pegar um problema que está aí travado, que você não tem conseguido resolver, escreve ele no papel, né, durante a sua fase pré-menstrual, e esquece ele. Vai fazer alguma coisa que você gosta, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma atividade criativa, né? Vai fazer alguma coisa que você gosta. Esquece ele, deixa lá fluir. E a experiência de muitas mulheres, né, é realmente as ideias fluírem, né, a qualquer momento. Inclusive, eu falo assim, leva o caderninho junto, porque a qualquer momento a resposta vai vir. As possibilidades de solução daquele problema vão chegar. Então, experimenta isso também. Aproveita dessa intuição aguçada nesse momento, tá? Dessa capacidade de ter ideias que antes você não pensava, ideias às vezes não tão racionais, né? Mas que são funcionais para resolver o problema que você precisa, tá? Então, use e abusa da criatividade. Desenvolvimento de novos produtos, né? Se você trabalha e tem alguma empresa, seja física ou seja digital, às vezes novos produtos digitais também que você vai criar, tá? Então, essa é uma fase bem interessante para fazer esse tipo de atividade. Usa e abusa da criatividade durante a fase pré-menstrual. Segunda opção, né, que eu trouxe aqui, segunda opção para você conseguir continuar produtiva aí na fase pré-menstrual, sem precisar se forçar, né, a fazer coisas que você não está disposta naquele momento, mas aproveitando das energias naturais dessa fase, é você usá-la para direcionar as suas ações, né? Então, exatamente o que eu estava falando aqui, um pouquinho antes, sobre a TPM ser uma mensageira maravilhosa e super confiável, né? Porque está saindo daqui, ó, de dentro. Está saindo de dentro de você. Então, aproveita. Usa e abusa, mais uma vez, desse poder da TPM trazer mensagens sobre o que é importante para você, o que não pode ficar de fora da sua vida, o que não está fazendo mais sentido, o que você precisa eliminar da sua vida, né? Alguma mudança que você precisa fazer, seja interna ou externa, tá? Então, aproveita disso, anota as mensagens da sua TPM. Tudo que te deixa irritada, tudo que te deixa frustrada, os tipos de pensamento que são comuns para você nessa fase, tá? Anota, tem um caderninho só para isso. Caderninho da TPM aí. Tem um caderninho só para isso. Isso vai ser muito importante para te trazer direcionamento. A TPM não tem papas na língua, ela não fica falando coisinhas nas entrelinhas, ela joga na nossa cara quando a coisa não está funcionando. Ela joga na nossa cara. Mas tem muita gente que não escuta, porque está ocupada demais fazendo outra coisa. Tá? Então, uma outra forma de você usar, ser produtiva, né, continuar produtiva na TPM, é usar essas mensagens da TPM para te trazer direcionamento, para direcionar suas ações, direcionar o que você vai priorizar, né? O que você precisa mudar, tá? Essa é a segunda forma. A terceira forma é, na verdade, como eu proponho
usar a fase pré-menstrual na hora de você planejar os seus projetos, os seus sonhos, né? Então, dentro da proposta do planejamento cíclico, ele consiste em 4 etapas, tá? Conectar, clarear, classificar e comemorar, tá? E qual é o objetivo? O objetivo é que cada uma dessas etapas seja realizada na fase do ciclo mais propícia, né? A fase do ciclo cujas habilidades tornam a realização dessas etapas mais fácil e mais eficaz. Como assim, Fernanda? Por exemplo, a etapa conectar, eu indico que ela seja feita durante a fase pré-menstrual. Por tudo que eu já falei nessa live hoje. Por ser uma fase que a gente está começando o processo de interiorização, por ela trazer clareza, trazer direcionamento, né? Então, é um momento da gente se conectar com os nossos objetivos. E dentro lá, né, do planejamento cíclico, o exercício que a gente faz é justamente um exercício criativo, já aproveitando aí da criatividade, né, que está aflorada nesse momento. Que é o exercício de você pensar num objetivo mais abstrato que você tenha com relação a um papel que você desempenha, né? Por exemplo, eu tenho um papel de artista aqui. E aí, quando eu penso assim, quem a Fernanda quer ser, né, dentro desse papel de artista. Então, eu já identifiquei que eu quero ser uma mulher que se expressa através de diversas formas artísticas, né? Então, para mim não funciona uma só, tem que ser várias juntas, tá? Então, eu tenho esse objetivo que ele é mais abstrato e ele é mais amplo, né? E aí, o que eu vou fazer durante a minha fase pré-menstrual? Eu vou começar a jogar perguntas. Na verdade, a pergunta é uma só, mas eu vou começar jogando essa pergunta para eu ir saindo lá desse objetivo abstrato e chegar no que eu preciso fazer amanhã para me sentir caminhando em direção a esse objetivo. Qual é a pergunta que você vai fazer? Você vai fazer a seguinte pergunta. Na verdade, são 2 perguntas. Eu falei que era uma só, mas são 2. A primeira é o seguinte: o que eu preciso estar fazendo num prazo aí de 5 anos para eu sentir que eu alcancei esse objetivo? Então, para eu chegar daqui a 5 anos, para a Fernanda chegar e dizer assim: realmente, eu hoje sou uma mulher que me expresso de diversas formas artísticas. O que isso significa para mim? Tá? E aí eu respondo essa pergunta, vou responder aqui para você agora. Para mim significa música, sem sombra de dúvida. Eu já várias vezes já confirmei que eu não vivo sem música, então eu preciso de alguma forma estar ali trabalhando com música, né? E aí eu especifiquei isso mais ainda, não só música, piano, né? Que foi algo que eu demorei um tempo aí para realmente aceitar que era isso que eu queria, porque por muito tempo eu achei que eu não era merecedora de ter um piano, ou não era merecedora de ser pianista, mas assim, não vamos entrar aqui nas questões da terapia, não, que aqui não é terapia, né? Mas hoje já é mais claro isso para mim. Não fico sem o meu piano, não fico sem música e sem o meu piano, tá? Então, essa é uma das formas. Stand-up que eu acrescentei, né, do ano passado para cá, que eu fui descobrindo, assim, eu sempre fui uma consumidora assídua de stand-up, e aí eu entendi que era um modelo, um formato de comunicação que ia me ajudar, inclusive, aqui dentro do Produtividade Cíclica, né? Eu poderia falar sobre o ciclo e atingir outras mulheres ainda, né, com essa mesma mensagem de uma forma diferente. Então, o stand-up entrou, e a dança também, que é algo que eu amo, né? Eu amo dançar, sempre fui criada aqui em Recife, dançando muito forró, gosto muito de um forró, já fiz sapateado, que eu amava também, na época que eu morava no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei aqui, eu entrei no balé, né? E entrei no balé de uma forma bem despretensiosa, era mais porque era pandemia, e aí eu não queria tipo, fazer aula de forró para não ficar naquele contato muito, né? O balé era uma dança sozinha. Eu tinha uma coisa assim com o balé também, porque eu lembro que as meninas e os rapazes que sapateavam e já tinham feito balé, eles faziam uns rodopios muito perfeitos, assim. Então eu tinha um pouquinho de inveja deles ali com esses rodopios, né? Mas eu entrei no balé de uma forma bem despretensiosa e eu amei, assim, a professora aqui é maravilhosa, inclusive ela
né, um parêntese, ela ganhou o prêmio de melhor professora aqui da cidade. Mas, então, para mim, quando eu me faço essa pergunta, Fernanda, o que você precisa estar fazendo num prazo aí de 5 anos para você sentir que você alcançou esse objetivo? Música, piano, balé não, dança, não necessariamente balé, dança e stand-up, tá? E aí você vai continuar fazendo essa pergunta. Beleza. Então eu já tô lá, fazendo minhas apresentações e não sei o quê. O que eu preciso estar fazendo imediatamente antes disso? Né? Para sentir que eu estou caminhando em direção a isso, tá? Então você vai sempre se fazendo essa pergunta até você chegar, por exemplo, beleza, tá, então eu preciso começar amanhã, então, vou até dar um exemplo que eu dou no curso, né? Eu dou o exemplo da composição, de compor músicas. Eu penso que eu quero criar uma peça que junte stand-up, dança e música para falar sobre o ciclo menstrual, com canções próprias, tá? Então tá ali o meu objetivo de longo prazo. Agora já está mais meio médio, né? Já foi longo, já está médio prazo. E aí eu passei e eu fui me fazendo essa pergunta: o que eu preciso estar fazendo imediatamente antes? Eu preciso desenvolver a composição, né? Preciso estar compondo essas músicas, aí eu preciso fazer, sei lá, uma música por mês. Estou chutando aqui, tá, gente? Mas vamos dizer, preciso fazer 12 músicas, né? Dependendo aí do tamanho da peça. E se eu for me perguntando, beleza, e o que eu preciso estar fazendo imediatamente antes para eu compor minhas canções, por exemplo? Uma das coisas era tocar o piano, que antes eu não tocava, eu precisava aprender a tocar piano para poder compor, né? No piano, que era o que eu queria, podia compor em outro instrumento, mas eu queria no piano. E uma outra questão era estudar harmonia, que a harmonia é uma ferramenta, né, que a gente usa para criar canções. Então, percebe que eu saio de um lugar bem abstrato, tipo, o que é para Fernanda, quem eu quero ser em relação ao meu papel de artista. Eu quero ser uma mulher que me expressa através de diversas formas artísticas. Mas que formas são essas, né? O que isso significa para mim? O que não pode faltar para mim? E o que eu preciso estar fazendo, né, antes de chegar aí nesse objetivo? Entendeu? Ficou claro? Ficou mais confuso ainda. Às vezes eu falo tanto que acho que fica mais confuso do que claro. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Tá. Eu estava falando isso porque justamente a fase pré-menstrual ela é ideal para você deixar essas ideias fluírem, entendeu? Deixa fluir. O que significa para mim me expressar através de diversas formas artísticas? Pode ser escrever também eu gosto, né? Não falei aqui, mas é uma coisa que pode ser também. Então, deixa a ideia fluir, aproveita essa energia criativa da fase pré-menstrual e deixa as ideias fluírem. Às vezes, quando eu penso no meu objetivo de ter uma casa no mato, né? Eu quero construir uma casa, eu falo minha casa no mato, né? O que eu quero com isso? Eu quero uma conexão maior com a natureza. Então, beleza, o que eu posso estar fazendo? Já que eu não posso construir essa casa amanhã, né? Preciso de um tempo aí para juntar dinheiro, para fazer o projeto, o próprio tempo da obra, né? Tudo isso. Já que eu não posso construir essa casa amanhã, o que eu posso estar fazendo imediatamente antes? Imediatamente antes, né? Uma das coisas que eu comecei a fazer foi fazer passeios. Na época, quando eu morava em São João, eu ia muito num condomínio que tinha, assim, fazer uma caminhada, assim, para eu me sentir mais próxima da natureza. Porque eu morava num prédio, numa kitnet desse tamanhozinho, falei igual a mineiro, né? Desse tamanhozinho, não tinha nem tempo de cuidar de planta, né? Mal tinha planta, tá igual aqui, ó, essas plantas aqui, essas plantas aqui é tudo artificial, porque não cuido das plantas, né? As bichinhas morrem se eu botar a planta viva. Mas eu fui encontrando formas de eu estar mais perto da natureza, já que hoje, nesse momento, eu não posso ter a casa ainda. Entende? Então, essas perguntas, você deixar isso livre, vai te ajudar a você saber o próximo passo que você precisa dar, né? E vai te ajudar a se manter numa vibração alinhada com esse seu desejo. E quando você se mantém numa vibração alinhada com esse seu desejo, as informações chegam com mais facilidade dos próximos passos.
Às vezes algo que você não tinha pensado, nossa, mas eu podia fazer isso aqui, né? E chega, especialmente na fase pré-menstrual. Aproveita isso, tá? Combinado? Então tá. Então, são 3 formas, existem inúmeras formas, né? Mas não daria tempo de eu falar tudo aqui nessa live. Mas essas são 3 formas que são que vão já virar o jogo da sua produtividade, tá? Recapitulando aí, então, fazer atividades criativas, né, que usem e abusem da criatividade nesse momento, usar as informações da TPM para direcionar as suas ações. Então, o que está legal, o que eu preciso continuar, o que não está legal, eu preciso mudar, preciso eliminar da minha vida, que pequenos ajustes eu preciso fazer. E a TPM é uma mensageira muito poderosa para isso. Ó, ouvido atento às mensagens da TPM, tá? E por fim, essa etapa de conectar com seus objetivos, que tem a ver com essa coisa da criatividade também, né? Aproveita esse momento do ciclo para você se conectar com esses objetivos, ter ideias novas de como você pode alcançá-los, tá? O que você pode estar fazendo, começando a fazer agora para chegar mais perto desse objetivo. Beleza? Ficou claro? Fez sentido? Me conta aí nos comentários. Enquanto vocês vão falando aí, eu até resgatei recentemente. Eu tinha um sonho, um desejo, assim, bem antigo, já tem muitos anos, que era o de. Que era, não, que é, né? Que é o de passar um tempo na Argentina fazendo aula de tango, né? Eu adoro uma dança aí. E ele estava lá na minha caixa das possibilidades, naquela lista que você faz assim, mas que não é para pensar naquilo agora, há muito tempo que ele está nessa caixa das possibilidades. E aí, esse ano, eu olhei para ele e eu falei assim, cara, eu vou começar a tirar esse objetivo da caixa das possibilidades e vou começar a fazer alguma coisa em relação a ele, né? Não quer dizer que eu vou amanhã para a Argentina fazer aula de tango, nem daqui para o final do ano, não quer dizer isso. Mas eu já comecei, por exemplo, a pesquisar preço, né? Pesquisar como seriam essas aulas, quanto tempo eu precisaria dedicar. E aí, eu sabendo de preço de passagem, de preço de hospedagem, aí eu consigo saber quanto tempo e quanto dinheiro eu precisaria reservar por mês para fazer isso, né? Quando há um tempo atrás eu nem olhava para ele, eu só tinha o desejo, mas não tornei aquilo um objetivo mesmo, né? Não tinha tornado até então um objetivo. Mas eu resgatei esse sonho, né? Eu tenho outro grande objetivo que já está, ó. O povo me pergunta: tu não ia viajar? Eu falei: não estou com pressa. Eu vou. Estou correndo atrás aí de cada etapa sem pressa. Beleza? Lembra, ó, não esquece, hein? Lembra sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM.